tivemos uma visão geral, né, do capítulo 15 de Lucas e também das parábolas da ovelha perdida, da parábola da dracma perdida. E hoje, em especial, eu queria tratar da própria parábola do filho pródigo, né? E dentro da parábola do filho pródigo, nós vamos tratar especificamente da história do filho mais novo. E essa é a história que eu gostaria de ler com você em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11 até o verso de número 24. Diz assim o texto: Jesus continuou. Na verdade, ele começa contando a parábola da ovelha perdida. Na sequência, ele conta a parábola da dracma perdida, da moeda perdida. E aí Lucas conecta essas outras duas histórias com essa expressão, Jesus continuou. Ele dá uma ideia de continuidade ao ensino de Jesus. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Pai, muito obrigado por tua palavra. Nós clamamos ao Senhor pedindo que o Senhor a use para edificar a nossa vida e glorificar o teu nome. Que essa palavra possa nos ajudar a compreender a tua vontade e nos direcionar para que possamos obedecer-te e honrar ao Senhor com a nossa vida. Amém. Queridos, o primeiro personagem que nós conheceremos nessa parábola é o filho mais novo. E você deve estar lembrado que na semana passada nós começamos a exposição dizendo o seguinte, apresentando o seguinte: os 3 primeiros versos do capítulo 15. E esses 3 primeiros versos ensinavam o seguinte: que todos os fariseus, aliás, todos os publicanos e pecadores se reuniam para ouvir a Jesus. E que o fato dos publicanos e pecadores se reunirem para ouvir a Jesus trouxe aos fariseus e aos mestres da lei, aos fariseus e aos escribas, uma murmuração. E eles acusavam de Jesus: olha, ele é amigo de pecadores, ele se reúne com pecadores e come com pecadores. Era uma acusação de quebra da lei, uma acusação muito grave. Então, Jesus, como resposta tanto à presença dos publicanos e à presença dos pecadores, quanto à murmuração dos fariseus e dos mestres da lei, Jesus apresenta as 3 parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida. Então o homem tinha 100 ovelhas, perde uma e vai atrás dela. A segunda parábola é a da moeda perdida, da dracma perdida. A mulher tinha 10 moedas, perde uma,
acende um candeeiro, varre a casa inteira até encontrar aquela moeda. Agora, ele tem outra parábola, essa parábola que nós chamamos de parábola do filho pródigo. Na verdade, esse nome é muito ruim, porque acaba nos levando para uma ideia de que o principal personagem da parábola é o filho pródigo. E não é, o foco dessa parábola é o irmão mais velho, é o filho mais velho, como nós veremos, permitindo o Senhor aí na próxima semana. Mas o fato é que essa parábola, ela não pode ser vista, não pode ser estudada sem que a gente mantenha em mente as duas primeiras histórias, lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. As três formam uma unidade lógica que Lucas está nos apresentando. E essas duas primeiras parábolas, como eu disse, tratam da ovelha, tratam da moeda, elas eram muito próximas do cotidiano. Todos os ouvintes de Jesus conheciam ovelhas, sabiam como funcionava o cuidado das ovelhas. Todos os ouvintes de Jesus conheciam as moedas, as dracmas, o salário de um trabalhador braçal, a própria tiara que possivelmente era feita com aquelas moedas como dote da mulher. Mas nenhuma dessas parábolas, elas fazem uma comparação perfeita com o coração humano. A ovelha é um animal, a moeda é um objeto. Mas aqui não, aqui nós temos um pai que tem 2 filhos. A parábola do filho pródigo, irmãos, ela serve como um espelho para o coração e para a consciência do ser humano. Essa é a intenção de Jesus. Sem dúvidas, irmãos, de todas as mensagens contidas nas parábolas, em todas as parábolas, na realidade, elas acabam apontando para o arrependimento do pecador. Nós não temos dúvida disso. A parábola da ovelha perdida fala do arrependimento, da festa no céu pelo arrependimento. A parábola da dracma, da moeda, fala de uma festa no céu por causa do pecador que se arrepende. Mas essa parábola também fala de um filho que se arrepende, que volta para o pai. Então é claro que salvação e que esse anúncio de arrependimento, esse anúncio de volte-se para Deus, ele faz parte aqui dessas mensagens. Mas a gente não pode esquecer que essa parábola é sobre um pai e seus filhos. Não é sobre estranhos. Não é sobre pessoas que não conheciam o pai. É sobre os filhos desse pai. Essa parábola é sobre Deus e 2 tipos dos seus filhos. Essa parábola não é sobre alguém que não conhecia Deus, alguém que nunca foi de Deus. Não, essa parábola é sobre 2 filhos que pertencem ao pai, que são filhos do pai. Ela não é direcionada a quem não teve um relacionamento pessoal com Deus. Ao contrário, essa parábola é indicada para aqueles que pertencem ao Pai Celestial. Lembre do público: publicanos e pecadores, judeus que não se moldavam ao padrão religioso da época, fariseus, mestres da lei, judeus que seguiam os padrões religiosos da lei. Todos eram o povo de Israel. Todos faziam parte do povo eleito de Deus, do povo escolhido de Deus. A parábola é para essas pessoas, para os seus filhos. Não é uma parábola para que anuncie a salvação em Cristo Jesus para quem não ainda conhece Jesus. É claro que a gente pode usar essas histórias porque elas falam de arrependimento. E toda história que fala de arrependimento pode ser usada para evangelismo. Mas a interpretação, o entendimento correto passa por nós entendermos que essa é uma história sobre um pai e sobre seus filhos. E o foco do texto que nós lemos vai falar sobre o filho mais novo. E o que a gente aprende nessa parábola? A primeira coisa que a gente aprende é que esse filho, que a gente ouve, né, Jesus ensinando, é que esse filho mais novo, ele se aproxima do pai e pede sua parte da herança. Naquele local onde eles viviam, no Antigo Oriente, onde essa parábola é contada, quando um pai tinha 2 filhos, o filho mais velho recebia 2/3 da herança. E o filho mais novo recebia 1/3 da herança. Então, o filho mais velho sempre recebia uma parte maior da herança, quando se tinha 2 filhos, né? É claro que é esse caso aqui. Só que a questão é que a herança só era distribuída quando o pai morria. A herança nunca era distribuída com o pai ainda em vida.
Exigir sua parte da herança era a mesma coisa que dizer ao pai que ele era mais útil morto do que vivo. Dizer ao pai que a sua vida era um empecilho para a felicidade, para a sua satisfação. Que a única coisa que o pai tinha de valioso dependia da sua morte. É isso que o filho mais novo está dizendo aqui. Mas por alguma razão que a gente não conhece, o pai concede o desejo desse filho. E a gente não é informado sobre como ele vai realizar tal partilha, a gente só é informado que ele então divide sua propriedade. E agora o filho tem o que tanto desejava e podia viver sua vida da maneira como lhe agradasse. E aqui, irmãos, há um primeiro ensino para o nosso coração. Esse primeiro ensino é que esse filho alimentava em seu coração uma insatisfação crescente. O coração desse filho mais novo era um coração insatisfeito. O desejo dele era ter os bens do pai, mesmo que isso significasse sua morte. Isso não faz sentido algum, é incoerente. Havia uma insatisfação desmedida que levou ele a esse pedido desrespeitoso, o pedido mais desrespeitoso que um filho poderia fazer a seu pai. Era uma quebra de aliança das mais sérias dentro daquela cultura. Esse filho mais novo aqui, irmãos, é o publicano, o cobrador de impostos, judeu que trabalha para os romanos e que não segue os padrões religiosos de Israel. É o pecador também aqui. É aquele que, não seguindo os padrões morais, os padrões éticos, os padrões religiosos de Israel, não faz parte dessa comunidade religiosa. Eram esses homens que, claro, com certeza eram imperfeitos, esses padrões religiosos, mas eles não os seguiam, nem se submetiam aos padrões morais estabelecidos pela própria lei de Deus para o seu povo. São aqueles que se consideram espiritualizados, mas não se consideram religiosos. Você talvez conheça pessoas assim, que dizem: eu sou espiritualista, eu busco uma espiritualidade, mas não busco uma religião. São aqueles que sempre têm uma crítica para a religião oficial, para os que se reúnem, para o modelo de igreja, mas eles mesmos não voltam-se para Deus em busca de um relacionamento pessoal. Eles se afastam não apenas da religião, mas se afastam de Deus também. É isso que Deus está dizendo para esses publicanos. Vocês, ao rejeitarem a religião oficial, vocês não estão rejeitando só isso, vocês estão rejeitando a mim também, porque o outro lado de quem rejeita essa religião deveria ser buscar um relacionamento pessoal, mas vocês não, vocês estão apenas se afastando de tudo aquilo que é religioso. Esse filho mais novo, irmãos, é aquele que pertence a uma igreja, mas que se considera limitado por ela, como se a sua vida pudesse ter cores muito mais vibrantes do que as que ele vê diariamente. Em seu peito bate um coração desejoso de uma aventura e que desse sentido à sua vida, pois para ele a presença do Pai é muito pouco diante das possibilidades que ele vê diante de si. Esse homem aqui tinha tudo que lhe dava segurança, tudo que lhe dava sustento. Nada faltava, ele tinha abrigo, ele tinha pão, ele tinha roupa, ele tinha calçados, ele tinha um anel no dedo. Tudo que o pai possuía lhe pertencia, ele vivia cercado de bênçãos. Mas ele não enxergava isso e seu coração vivia insatisfeito. Ele sonhava com uma vida totalmente diferente. Uma vida que não fosse cercada de cobranças, de responsabilidades espirituais, que não tivesse nenhuma autoridade sobre ele, nenhuma dependência de coisa alguma. Ou como diz a letra daquela canção do Legião Urbana, ele sentia mesmo que era mesmo diferente. Sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Essa é a única parte publicável dessa canção. Mas é mais ou menos essa ideia. Ele se sentia diferente no meio da igreja. Ele queria ver coisas novas. Ele queria ver coisas grandes. Ele queria ver coisas especiais que ele só ouviu falar.
Só que o João de Santo Cristo, dessa canção, ele juntou dinheiro para poder viajar. E esse filho aqui decidiu cobrar sua parte da herança quando seu pai estava ainda vivo. Irmãos, nós não podemos esquecer que a vida cristã, ela é uma vida de grandes responsabilidades, de padrões elevados. A referência que nós temos é o próprio Cristo. Nós não fomos chamados para buscar menos, nem para se contentar com a mediocridade. A nossa referência, o nosso padrão, o nosso modelo, o nosso alvo é Cristo. É claro que quando a gente tem um alvo tão elevado, isso traz consigo responsabilidades, traz consigo cobrança, traz consigo necessidades, é claro. Além disso, irmãos, a nossa história ela é dirigida pela graça soberana do nosso Senhor. Nós somos chamados para morrer para nós mesmos, para que nós possamos viver para Ele, confiando nesse amor incondicional que Ele tem pelos seus filhos. Isso não satisfaz todos os corações, pelo menos não satisfez o coração do filho mais novo, o coração daqueles filhos que não se moldam a esses padrões que as Escrituras estabelecem e que desejam eles mesmos viver de forma soberana. Desde o Éden isso acontece. Na verdade a gente poderia dizer que acontece desde a queda de Satanás, né? Esse senso de independência, esse senso de controle, esse senso de que há algo mais que Deus está me impedindo de viver. Isso que tem afastado Deus dos seus filhos. O filho mais novo não é um caso isolado, irmãos, mas ele é um padrão cada vez mais comum numa sociedade individualista como a nossa. Muitos dos que foram feitos filhos, dos que são eleitos pelo Pai, que foram justificados pelo Filho, que foram regenerados pelo Espírito, se encontram insatisfeitos na igreja, porque não têm os desejos do seu coração atendidos, porque acreditam que a vida cristã é monótona, porque estão sempre em busca de uma nova aventura, ou porque talvez não conseguem se satisfazer na alegria que há em Cristo Jesus. O fato é que essa insatisfação desencadeou uma sequência de eventos tristes que levaram ao jovem ou esse homem a experimentar os dias mais tristes da vida dele. Os dias de festa se tornaram dias de solidão. Os banquetes à mesa do pai se tornaram o desejo de se alimentar com a comida dos porcos. Os sonhos de aventura se transformaram em profunda desilusão. E aqui, irmãos, eu queria compartilhar a primeira aplicação desse texto ao nosso coração. E essa é a aplicação. Trate a insatisfação do seu coração. Se você não tratar essa insatisfação, ela vai se tornar como se tornou no coração desse filho mais novo, um trampolim para o afastamento do Senhor, para uma vida longe do Senhor. Não permita que pertencer a Deus seja pouco para satisfazer seu coração, pois isso vai te buscar levar essa satisfação em outros lugares, em outras experiências, em outros deuses. Os cristãos evangélicos não têm outros deuses no sentido literal da coisa, como se a gente se voltasse para um Deus com outro nome, mas nós acabamos criando outros deuses. Nós muitas vezes fazemos da nossa família, do nosso trabalho, das nossas aspirações e sonhos, os nossos deuses, aqueles que recebem nossa devoção, aqueles que recebem toda a nossa atenção, toda a nossa energia, todo o nosso investimento. E se tornam outros deuses, porque o nosso coração não consegue se satisfazer em Deus. Se é assim que o seu coração está, irmão, trate seu coração. Faça do Senhor a sua satisfação, meu irmão. Relacione-se com Ele, até que nada mais importe, até que Ele preencha todo o seu ser, da uma forma que só Ele é capaz de fazer. Paulo em Filipenses 4,4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Paulo está nos dando uma direção, uma ordem, dizendo: se alegrem no Senhor.
Não faltam motivos. Nenhum daqueles que foi resgatado pelo Senhor pode olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me faltam motivos para me alegrar no Senhor. Porque o fato de pertencer a Ti deveria alegrar meu coração, satisfazer meu coração. O salmista, no Salmo 119, diz assim no verso 35: dirige-me pelo caminho dos Teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. O salmista dizendo: Senhor, me ajuda a obedecer os Teus caminhos, conhecer os Teus caminhos, andar pelos Teus caminhos, porque é andar nos Teus caminhos que produz satisfação no meu coração. Ainda em Filipenses 4, Paulo diz assim: eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Qual era o segredo de Paulo de viver contente? Cristo. Esse era o segredo de Paulo. Era isso que satisfazia o coração de Paulo. Paulo não era um dependente da circunstância. Paulo confiava e sabia que o fato dele ser do Senhor era suficiente para satisfazer seu coração. Não muito tempo depois dele pedir sua parte da herança, a parábola contada aqui, Jesus diz que o filho reúne tudo que possuía e se muda para uma terra distante. Nós não sabemos por que ele fez isso, mas eu fico pensando, talvez os olhares de reprovação daqueles que conheciam a história tenham se tornado constrangedores, talvez até insuportáveis. Talvez ele tivesse ido para a própria cidade, para uma cidade vizinha, e muitas pessoas que conheciam a história olhavam de uma forma constrangedora para ele. Nós não sabemos. Talvez esse desejo por novas aventuras tenha crescido tanto no seu coração que ele chegou o momento que ele quis sair. O fato é que ele queria se distanciar, não só da autoridade do pai, porque agora o pai não tem mais autoridade sobre ele, agora ele já recebeu sua parte da herança. Mas mais do que essa autoridade, perceba como a situação vai piorando. Num primeiro momento, o coração está insatisfeito, ao ponto dele desejar a morte do pai para que ele recebesse a herança e vivesse a vida como ele queria. Agora, isso já não é mais suficiente. Ele precisa agora sair, não só de diante da autoridade do pai, mas ele precisa sair de diante da presença do pai. Até mesmo diante de qualquer resquício da influência que o pai pudesse exercer sobre qualquer pessoa próxima dele. Ele queria estar longe o suficiente para que ele e o pai não tivessem absolutamente nenhum contato. Não bastava só o pai não ter mais poder sobre sua vida. Ele não queria mais a presença do pai. A proximidade mínima do pai o incomodava. E aqui, irmãos, há uma segunda lição que a gente aprende. A segunda lição é que esse filho mais novo, ele foi dirigido por uma independência rebelde. Primeiro, ele tinha uma insatisfação constante. E essa insatisfação constante se desenvolve e se torna uma independência rebelde. A necessidade que o filho tinha em viver sua vida nos seus próprios termos faz com que ele, então, reunisse tudo o que tinha e se mudasse para uma terra distante. Queridos, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em quão triste é o caminhar daquele que tem o seu coração insatisfeito com o Senhor. Ele não apenas se afastou, mas ele se afasta e aí, para piorar, ele resolve viver dissolutamente, irresponsavelmente. A administração irresponsável do seu dinheiro, da sua própria vida, a sua própria conduta levou esse homem à ruína. Logo ele se viu sem dinheiro, sem amigos, sem família, sem esperança.
E é isso que a ilusão do livre-arbítrio proporciona em nosso coração, irmãos. A ilusão do livre-arbítrio é uma força que nos leva para caminhos sombrios. Confiando nessa liberdade para decidir, o filho mais novo nos prova como o pecado é capaz de produzir um profundo e destruidor engano em nosso coração. Ele teve sim liberdade para tomar essa decisão, mas essa decisão nunca foi verdadeiramente livre, porque ela era fundamentada e encharcada pelo pecado da rebeldia que havia em seu coração. O pecado manchou, maculou, deformou essa capacidade de tomar decisão. E ainda que Deus tenha concedido a ele e a nós essa liberdade para nós agirmos como desejamos em grande parte da nossa vida, nós não devemos confundir essa liberdade com capacidade de tomar boas decisões. Todas as nossas decisões são influenciadas pelo pecado. Todas as nossas decisões foram na queda afetadas. Todas as áreas da nossa vida foram afetadas, inclusive as nossas decisões. Não há uma única área do nosso ser que não tenha sido afetada pelo pecado. Mas se essa é a realidade, talvez você possa me perguntar: que esperança há para que a gente então tome decisões corretas? Se nós somos pecadores, se todas as áreas da nossa vida foram e são influenciadas pelo pecado, se nossa liberdade não é sinônimo de capacidade para tomar boas decisões, como é que a gente pode ter qualquer esperança de tomar decisões corretas? E a resposta é em Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Esse filho pródigo, ele não tomou boas decisões porque ele não ouviu o pai, porque ele se afastou do pai, porque ele saiu de debaixo da autoridade do pai e saiu debaixo da presença do pai. O que ele desejava, irmãos, era essa independência. É isso que ele desejava. E essa independência era exatamente a razão das decisões ruins que ele tomava. Se nós desejamos nos ver livres, tanto do poder do pecado, quanto dessa ilusão do livre-arbítrio, nós devemos nos submeter a Cristo, irmãos. E essa sujeição a Cristo não significa nós deixarmos de ter vontades ou de tomarmos decisões. Não é aquela ideia que muitos cristãos, na busca da piedade mesmo, ainda que enganados, dizem: não, eu oro por todas as decisões que eu tenho que tomar, enquanto Deus não revela, eu não faço. Não é isso. Isso é um abdicar da sua responsabilidade. Não é isso que ele está dizendo aqui. Tem muita coisa revelada na palavra de Deus que já nos dá a direção para as nossas decisões. Mas nós estamos falando de adequar o que nós somos, de uma transformação interior, adequar o que a gente é, transformar o que a gente é, o que a gente pensa, o que a gente sente. E isso tudo é feito pelas Escrituras. Nós adequamos o que nós pensamos ao que a Escritura ensina, o que nós sentimos com o que as Escrituras ensinam, o que nós desejamos com o que as Escrituras ensinam. Essa é a forma de nós tomarmos decisões acertadas. A Bíblia diz, irmãos, que nosso coração é corrupto, que é enganoso. Ora, nosso coração é a representação de quem nós somos. Nossa vontade, nossos pensamentos, nossas emoções. Isso é o nosso coração. E o nosso coração declara quem nós somos. Em outras palavras, nossa maneira de pensar, nossos desejos e até a nossa forma de sentir deve ser moldado pela verdade de Deus revelada em sua palavra. É isso que nós precisamos, irmãos. Isso é submeter-se a Deus. Submeter-se a Deus não é se anular, mas é assumir as suas responsabilidades e a sua liberdade, usando como padrão a verdade de Deus, usando como padrão aquilo que o próprio Deus nos ensinou. O filho mais novo aqui é o cristão que não se submete à palavra de Deus. Ele declara seu amor por Deus,
mas sua conduta o acusa. Seu coração está voltado para si mesmo e não para Deus. Seu coração está voltado para a terra e não para o céu. E ele, nessa independência, deseja escolher aquilo que ele quer obedecer. E aqui nós temos a segunda aplicação que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Submeta-se a Deus. Mas eu já tive a oportunidade de conversar com alguns seminaristas da nossa denominação. E nas reuniões de presbitério, em congressos que a gente vai, e eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto de conversar com seminaristas, porque eu gosto de ver ou de entender o que estão pensando os nossos futuros pastores. E eu, nessas conversas, eu sempre digo para eles, sempre que eu posso, que dentro das nossas convicções, irmãos, tem que haver um espaço para mudanças. E quando eu digo isso, eu normalmente recebo olhares de reprovação, como se eu estivesse dizendo o seguinte: olha, esteja disposto a renunciar à verdade por interesses próprios. E de forma alguma é isso, não é isso que eu quero dizer. O que eu sempre tento dizer para esse seminarista é o seguinte: é que dentro das convicções que nos movem, nós sempre precisamos manter a humildade para aprender o que a gente ainda não sabe. Se eu digo para você que todas as coisas são dessa maneira, sem nenhuma humildade em meu coração para entender que eu não sei tudo, e que talvez eu aprenda algo aqui essa noite que mude parte das minhas convicções, ou que mude pontos das minhas convicções, se eu não tenho isso, eu não me submeto a Deus. É esse coração ensinável que nos permite nos submetermos a Deus. A independência, irmãos, é o ápice dessas convicções inflexíveis. São pessoas que dizem assim: não, essa é a minha convicção e pela minha convicção eu vou até a morte. Sim, mas e se você aprender alguma coisa que você ainda não sabe e que te mostre enganado na sua convicção? O que você vai fazer? É claro que a gente não está falando das coisas básicas e essenciais. Claro que a gente não está falando sobre, e se eu aprender que Cristo não é o Salvador? É claro que não é isso. Eu estou falando de outras questões que moldam as nossas decisões, valores que moldam nossas decisões, sobre como eu lido com uma situação familiar, como eu lido com meu filho aqui ou ali, numa situação muito específica. Nós não podemos ser inflexíveis, porque o fato de termos um coração inflexível vai nos conduzir a termos um coração independente. Nós nos tornamos o nosso próprio padrão, porque nós já sabemos tudo. Para que não haja dúvidas, irmãos, nós devemos caminhar por nossas convicções sempre. Sempre. Você não deve caminhar de outra forma senão pelas convicções. O que a palavra de Deus diz? Nós caminhamos por aquilo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Nós somos chamados para caminhar de acordo com as nossas convicções. Mas, cuidado, porque convicção inabalável é diferente de convicção inflexível. Inabalável significa que eu caminho de acordo com a minha convicção e ela é inabalável. Nada vai me fazer mudar, exceto a palavra de Deus. Ou seja, ela não é inflexível. Há espaço para que eu cresça e entenda melhor as coisas, e desenvolva a minha fé, e experimente a minha fé num nível mais profundo. Quando nós aprendemos mais de Deus, irmãos, nós podemos realinhar as nossas convicções e viver em santidade e viver de forma madura. Submeter-se a Deus é manter as nossas convicções em reforma constante. Esse é o lema da Igreja Reformada, inclusive. Ecclesia reformata et semper reformanda est. Ou seja, Igreja reformada sempre sendo reformada. Submeta-se a Deus, deixe Deus moldar seu coração. Isso é submeter-se a Deus.
Deixe que Deus continue te ensinando. Deixe que Deus continue falando com você. Deixe que Deus continue te mostrando coisas maiores do que aquelas que você tem, que você sabe e que você experimentou. Não permita que muros se ergam entre você e a voz de Deus, irmãos. Sempre nós edificamos sobre o fundamento de Cristo. As nossas convicções são fundamentadas sobre o fundamento que é Cristo. Mas as paredes continuam sendo erguidas todos os dias, à medida que nós aprendemos de Deus. O fundamento permanece o mesmo, mas o próprio Deus vai edificando a nossa vida a cada dia, à medida que Ele mesmo nos ensina. Submeter-se a Deus não é se anular. Submeter-se a Deus é ter um coração ensinável, para que Deus possa moldar esse coração e levar você à maturidade, levar você a convicções a cada dia mais limpas, mais claras, mais santas. Isso é submeter-se a Deus. Aquele filho sonhador, confiante, cheio de si, agora está cuidando de porcos. Uma situação que já era humilhante o suficiente. A lei que foi dada a Moisés, e você sabe disso, tratava os porcos, claro que por questões sanitárias essencialmente, como animais imundos. Ou seja, eles não poderiam servir de alimento para o povo de Deus. O povo de Deus não podia comer porco. Ou seja, quem consumia porco? Os ímpios, os gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Esses consumiam porco. E ele está trabalhando, cuidando de porco, lidando com gente ímpia o dia todo, todos os dias, cuidando de um animal que ele sabia em seu coração que Deus havia mandado rejeitar. É claro que todo esse contexto está debaixo da lei cerimonial, da lei civil, dessa lei dietética que tinha Israel. E que em Cristo ela é cumprida e, portanto, não mais exigida. Mas nesse contexto do que nós lemos, ele estava sendo humilhado, tratando de porcos, cuidando de porcos. Mas não bastasse isso, não bastasse que ele cuidasse de porcos e que ele estivesse sendo humilhado por isso, ele não tinha nem o que comer. E as vagens, a alfarrobeira é uma vagem, que eram dadas para os porcos, e essencialmente essas vagens eram usadas em períodos de crise. Não eram usadas nos melhores momentos, para que os donos dos porcos não pudessem passar necessidade com uma ração mais cara. Eles usavam essas vagens. Nem sequer essas vagens, comida de porco em momento de pobreza, comida de porco pobre, se aqui existe um porco pobre, nem isso ele tinha para comer. Olha onde chegou a situação de um filho que decide em seu coração dar espaço para a sua insatisfação. Permite que essa insatisfação se torne uma independência rebelde. E olha onde ele chega. Mas o texto diz que um dia ele cai em si. Um dia ele para pensar e diz: não, peraí, por que eu estou aqui? Esse momento, irmãos, nós entendemos como um agir da própria graça soberana de Deus. Deus sempre conduzindo seus filhos ao arrependimento. As próprias circunstâncias que ele experimentou foram a condução de Deus para que ele caísse em si. Agora perceba o seguinte, irmãos. O fato de Deus nos conduzir sempre para o arrependimento não significa que essa condução seja indolor. A história ou a parábola do filho pródigo nos permite entender que o próprio Deus usaria desse recurso do sofrimento para conduzir um filho seu ao arrependimento.
As próprias circunstâncias fazem ele lembrar da casa e da família que ele tanto queria esquecer. Eu fico imaginando que talvez ele tivesse lembrado do café fresco sobre a mesa, da cama quente onde ele dormia, do alimento farto sendo servido todos os dias. Ele conseguiu se lembrar até mesmo da bondade e da generosidade que ele não assumia no pai. A bondade e generosidade do pai para com os empregados. Quando eu falo que tinha café, é uma licença poética, tá, irmãs? Então, quando ele cai em si, ele toma a primeira decisão acertada da história até então. Ele se levantou e voltou para o pai. O próprio pai o capacita a fazer isso. Mas no caminho ele vai ensaiando um pedido de desculpas, para que o pai pudesse então recebê-lo. E ele diz: olha, pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. Ele cai em si, mas as suas expectativas ainda são muito baixas. Tudo que ele desejava, presta atenção, o que ele está indo atrás? De um emprego melhor. Um emprego que não fosse tão humilhante quanto cuidar de porcos e que desse no mínimo alimento para ele. E o que ele pede ao pai é isso: me trata como um dos teus empregados, me dá um emprego digno, porque o Senhor é um homem de Deus, é isso que ele diria para o pai, e não vai lidar com essas quebras de lei de Moisés, mas também vai me pagar de uma forma justa para que eu tenha o meu alimento. Essa era a expectativa desse jovem aqui. Agora, irmãos, pare para pensar comigo. Da onde surgiu tudo isso? Da onde surgiu esse desejo da herança para viver uma aventura colorida em algum lugar desse mundo? De onde surge essa insatisfação tão crescente no coração desse homem, que levou esse homem a desejar a morte de seu pai? De onde vem essa independência tão rebelde, que levou esse camarada a não querer só não estar debaixo da autoridade, mas nem sequer perto do pai, longe também da presença do pai? E essa é a terceira lição que nós aprendemos aqui. Esse filho, ele possuía um conhecimento superficial sobre o seu pai. Ele não conhecia o coração do seu pai. Ele não conhecia quem seu pai era de verdade. Porque se ele conhecesse quem seu pai era de verdade, e o pai mostra quem ele é de verdade quando o filho volta, se ele conhecesse esse lado, ou se ele conhecesse esse pai que o recebe, ele de maneira nenhuma teria se conduzido da forma como ele se conduziu. Na verdade, essa é a razão central para toda essa bagunça que o filho faz. Ele não conhecia o seu pai como ele era, mas ele tinha uma visão distorcida, superficial do seu amor e do seu caráter. Ele via no pai alguém que estava impedindo o seu desenvolvimento, impedindo sua felicidade, impedindo que ele triunfasse, que ele brilhasse nesse mundo. Essa era a visão. Meu pai tem um caráter que me impede de ser feliz. Meu pai me quer, me ama desde que eu esteja aqui pertinho dele, fazendo o que ele ordena, obedecendo a sua vontade. É isso que meu pai quer, que eu esteja aqui submisso a ele, mas isso está me impedindo de conhecer esse mundo enorme que está diante de mim. Porque ele conhecia superficialmente o seu pai. Ele acreditava que viver na casa do pai era uma limitação e não um privilégio. Ele acreditava que seu pai passou a valer mais morto do que vivo, porque o valor que ele encontrava no pai era menor do que o valor que ele encontraria no dinheiro. Ele acreditava que talvez seu pai fosse capaz de recebê-lo como um empregado e não como filho. Ele acreditava que talvez que ele precisava de um discurso pronto, ensaiado, para convencer seu pai, porque seu pai não lhe daria a oportunidade de se explicar. Então, ele precisava de um discurso que explicasse tudo numa frase antes do pai interromper.
Era esse tipo de pai. Era esse pai autoritário, esse pai iracundo, esse pai sempre pronto para punir os pecados e os erros do seu filho. Era esse pai que ele enxergava. E isso ele enxergava por causa desse conhecimento raso que ele tinha do pai. O A.W. Tozer, um dos teólogos bastante famosos aí e lidos até hoje em nossa geração, ele escreveu um livro chamado O Conhecimento do Santo. E logo na abertura desse livro ele diz assim: aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Vou repetir. Aquilo que nos vem à mente quando nós pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Porque é esse conhecimento de Deus, como eu conheço Deus, como eu descrevo Deus, como eu percebo Deus, como eu vejo Deus, que diz muito a meu respeito. Se nós não conhecemos Deus como Ele mesmo se revelou, irmãos, nós não podemos esperar que o nosso relacionamento com Ele seja saudável. E o que nós mais vemos hoje são cristãos que têm um relacionamento com Deus que não é saudável. É um relacionamento distorcido. Eu não vou nem dizer tóxico, porque é uma palavra muito mal utilizada e usada de uma forma muito tola. Mas é um relacionamento que não é saudável. O filho mais novo é aquele que idealiza Deus. É aquele que, em sua percepção, Deus tem alguns atributos que são mais importantes e que outros não são tão relevantes. Normalmente o filho mais novo é aquele que enfatiza a bondade de Deus, que enfatiza o amor de Deus, mas ao mesmo tempo menospreza a justiça, a retidão de Deus. Eles rejeitam os padrões estabelecidos e criam padrões próprios em suas mentes e submetem Deus a esses padrões que eles estabelecem. O filho mais novo é aquele que escolhe quais textos ele deve obedecer. São aqueles que abrem espaço para alguns pecados, mas que ao mesmo tempo pegam outros textos e tratam a ferro e fogo. São pessoas que entendem que quando é necessário, é claro que uma mentira não vai ser mortal, mas que ao mesmo tempo pegam textos, como no dízimo, por exemplo, eles dizem, não, isso aqui tem que ser rejeitado de todo jeito. Eles vão escolhendo aquilo que interessa. E eles vão então moldando esse Deus que eles criaram, e os atributos que esse Deus tem, que são todos eles em sua plenitude, começam a ter graus e serem diferentes. Então para essas pessoas esse Deus é mais amor do que justiça. Então é um Deus que me entende. É um Deus que sabe das minhas dificuldades. Ele sabe que eu desejo tanto fazer isso, mas eu não consigo. Deus me entende, porque Ele é amor. E a justiça dele é uma justiça coberta pelo amor. E a Bíblia não ensina isso. Diz que Deus é plenamente justo e plenamente amoroso, plenamente santo e plenamente misericordioso. Todos os atributos de Deus existem em Deus na sua plenitude. Deus não pode ser mais amoroso do que Ele é. Deus não pode ser mais justo do que Ele é. Só que Deus também não pode amar menos do que Ele ama, e não pode ser menos justo do que Ele é. Todos os atributos em Deus existem na perfeição. E quando nós não conhecemos Deus dessa forma, nós criamos um Deus para nós mesmos. E eu já disse isso para vocês algumas vezes, irmãos. A razão de nós termos tantas religiões é que cada uma delas criou um Deus para si. E esse Deus normalmente reflete a compreensão do Criador dessa religião sobre como Deus deve ser, não como Ele se apresenta e não como Ele se revelou. E aqui, irmãos, tem então mais uma aplicação para a nossa vida. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Esse é o texto do profeta Oséias.
Conheçamos ao Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Oséias 6:3. Essa é a direção para nós também hoje, irmãos. Se nós queremos uma vida plena diante de Deus, do Deus que nos adotou como filhos, que nos inseriu em sua família, nós devemos nos esforçar para conhecê-lo. Para que esse pai que nós temos não seja um pai idealizado, criado em nossas mentes, forjado em nosso próprio coração, mas seja o pai que ele realmente é, que ele realmente se esforçou para revelar. Irmãos, lembre-se de quantas orações do Antigo Testamento anunciam ou mostravam que a confiança que aqueles homens tinham em Deus vinha de quem Deus era, do fato de que eles conheciam ao Deus a quem eles oravam. Nós não temos orações no Antigo Testamento de um Deus idealizado, orações que pedem coisas que Deus não faria, que apresentam Deus como Ele não é. Nós não temos isso no Antigo Testamento. Essas orações apresentam Deus como Ele realmente é. E a confiança daqueles homens que oraram e cujas orações estão registradas nas Escrituras vem exatamente disso, do fato de que eles conheciam a Deus como Deus era, e por isso eles podiam confiar que Deus atenderia às suas orações. Queridos, o filho pródigo normalmente é identificado como o ímpio que precisa se arrepender e vir a Jesus. Mas ele não é esse ímpio. O filho pródigo é um crente. É um crente que permitiu que a insatisfação da sua vida espiritual crescesse a ponto de se tornar uma independência rebelde. E essa satisfação nasce porque esse crente não conhece a Deus. Porque esse crente conhece partes desse Deus. Conhece ângulos desse Deus, mas não o Deus como um todo. É como se ele olhasse para um prisma e ele olhasse sob alguns ângulos diferentes. Ele conhece um detalhe aqui, um detalhe ali, mas ele nunca teve a oportunidade de circular o prisma todo e de conhecer todos os ângulos, porque ele nunca se dedicou para isso. Conhecimento de Deus não é uma ação de Deus sobre nós, é uma ação nossa em direção a Deus. A salvação é uma realização de Deus em nós, mas o conhecimento de Deus é a movimentação dos que foram salvos em direção a Deus, em querer conhecê-lo, em querer saber quem Ele realmente é. Quantos cristãos tristes nós conhecemos, irmãos, porque eles acham que Deus deveria estar fazendo alguma coisa que Deus não está fazendo, mas eles têm certeza que Deus tinha que estar fazendo aquilo. E os cristãos caminham cabisbaixos, frustrados, insatisfeitos com a sua vida, porque Deus não está sendo como Ele sonhou que Deus deve ser. Eu quero terminar essa mensagem com uma palavra para o nosso coração. Há um novo começo disponível para você. Esse filho mais novo, ele experimentou tudo isso que experimentou, mas quando ele se volta para Deus, é belíssimo que o texto bíblico mostra ele chegando diante do Pai, e mostra que esse filho ainda estava longe. O pai Jesus nos dá a ideia de que o pai estava constantemente de olho na estrada, constantemente de olho na chegada à sua propriedade, mas porque esse filho estava longe ainda e o pai o viu. Talvez antes mesmo do filho ter visto o pai o viu. E cheio de compaixão. Esse filho não sabia que esse pai era cheio de compaixão. Corre para o seu filho, o abraça e o beija. E antes que o pai pudesse dizer qualquer palavra, o filho recita o discurso ensaiado.
Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, olha que interessante, o pai ignora o que o filho mais novo está dizendo. Se volta para os seus servos e diz: ei, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. E olha que interessante, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Tem tanta beleza aqui, mas a parte mais bela de tudo isso é que a expectativa desse filho mais novo era rasa. Olha, se eu for abençoado e se eu tiver bom êxito nessa volta, encontrarei um lugar para dormir, comida para me alimentar e um emprego que não me humilhe como o que eu tenho hoje. Mas o que ele encontra é um pai cheio de compaixão, cheio de amor, que vê aquele filho, que imagine como aquele filho estava, cuidando de porcos, se alimentando mal, e caminhando, sabe lá Deus quanto tempo até chegar na casa do pai. E nada disso importa, o pai o abraça e o beija. E o filho então, ainda, mesmo tendo caído em si, ainda completamente sem conhecimento de quem o pai era, acha que precisava dizer para o pai as palavras certas. Esse é o mal do filho mais novo. Ele quer dizer para o pai aquilo que ele acha que o pai quer ouvir. E quando ele começa a recitar todas essas palavras, ele nem sequer termina. Ele nem sequer tem a possibilidade de dizer: trata-me como um dos seus empregados. Porque o pai já logo deixa aquilo de lado e chama um dos seus servos e diz: olha, a melhor roupa, um anel no seu dedo, isso era símbolo de autoridade. Eu o estou recebendo como filho, não como empregado. É isso que o pai está dizendo aqui. E calçados em seus pés, ele está dizendo: ele é da minha família, porque só os senhores, só os patrões é que tinham chinelos. Os servos caminhavam com os pés descalços. E ele está dizendo: eu o estou restaurando como meu filho. Ele disse que preferia a minha morte para que ele tivesse herança. Ele me negou como filho, ele me negou como pai, mas eu não o nego como filho, ele é meu. Ele está de volta. E eu vou amá-lo e restaurá-lo. E mais do que isso, ele pede aos servos que tragam um novilho gordo. E esse novilho gordo era um animal criado sob condições especiais para um momento especial. E é isso que ofende tanto o irmão mais velho que nós veremos, como nós veremos. Que o pai está celebrando. O pai não só recebeu o filho e disse: ei filho, foi ruim lá, né? Tá vendo? Eu te aconselhei tanto a não fazer isso. Mas ainda bem que você está de volta. Vamos lá, vamos recomeçar. Vamos trabalhar. Não. Ele deixa claro para o filho: o meu amor por você está intacto. O que produziu a sua insatisfação foi um conhecimento errado sobre quem eu sou. Por isso essa expectativa tão pequena de ser só um dos meus empregados, mas eu estou aqui para amar você tão plena e profundamente como eu sempre amei, e a deixar e perdoar todos os seus pecados. Irmãos, há um novo começo disponível para nós. Para todos aqueles que se identificam como o filho mais velho, insatisfeitos com Deus,
frustrados com sua espiritualidade, cabisbaixos em suas experiências com Deus, não permita que essa insatisfação se torne rebeldia e te afaste plenamente do Pai. Busque o Senhor, conheça o Senhor, volte-se para o Senhor. Que o Senhor nos faça cairmos como esse jovem caiu em si, a mesma coisa aconteça conosco, para que nós possamos nos voltar para o Pai e podermos ser restaurados pelo Pai. Porque o que o Pai faz aqui é restaurar o seu filho rebelde, independente, insatisfeito, que tanto havia ofendido esse amor que o Pai tinha por ele. E o Pai simplesmente coloca tudo isso de lado para restaurar o seu filho e dar a ele aquilo que sempre foi dele e que ele mesmo rejeitou. O Pai nunca tirou isso dele. O Pai nunca negou isso a ele. Sempre pertenceu a ele. Mas foi o próprio filho que, insatisfeito, negou todas aquelas coisas, colocou todas aquelas coisas de lado e preferiu viver a sua vida, a sua própria maneira. Há um novo começo disponível para você, meu irmão. Se volte para Deus, confie em Deus e permita que Ele restaure seu coração para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Senhor, te louvamos por esse tão especial e maravilhoso privilégio que nós temos de sermos teus filhos. Mas nessa noite aprendemos que teus filhos também se afastam do Senhor. Teus filhos também desejam essa independência rebelde que nos quer levar para não somente longe da sua autoridade, mas longe até mesmo da tua presença, até mesmo do menor dos vestígios do seu governo. Que essa convicção que nós temos de que foi o Senhor que levou esse teu filho a cair em si, que o Senhor possa realizar as mesmas coisas em nosso coração e nos dê essa compreensão, nos dê esse entendimento, nos ajude, Deus, a nos voltar para o Senhor e confiar em Ti para a glória do Teu próprio nome. Que esse novo começo, Deus, seja um novo começo para cada um de nós aqui essa noite, que se identifica como esse filho mais novo, que tem lutado contra essa insatisfação em seu coração e que tem lutado contra esse desejo de abandonar todas as coisas e viver uma história completamente diferente. Que o coração de todos nós que pensamos assim possa ser hoje iluminado pelo poder do Teu Espírito, para que nós possamos nos levantar e nos voltar para Ti essa noite, confiando não com uma expectativa rasa como esse filho teve, mas confiando e certos de que o Senhor mesmo há de nos restaurar. Restaura, Deus, nosso coração. Aproxima-nos de Ti e glorifica o Teu nome em nós. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor se volte para ti e te abençoe. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana. Dá um abraço aí bem gostoso em quem está do seu lado aí, em nome de Jesus.